Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Espaço do Esporte. Meu nome é João Azeredo e estarei aqui todas as segundas e sextas-feiras, junto com o meu time de comentaristas, falando sobre tudo que de melhor aconteceu nos últimos dias no mundo esportivo. Hoje, recebo um comentarista novo, que não estava nos nossos dois primeiros episódios. Jonathan César, seja bem-vindo. Muito obrigado. Fala, galera. Um prazer estar junto com todos vós e meus companheiros aqui de trabalho aqui. Vamos dar o nosso melhor aí e comentar tudo que tem acontecido no esporte mundial. E Luiz Gustavo já é veterano, tá? Tá na segunda participação. Luiz, seja bem-vindo. E aí, rapaziada, tudo certo? A gente vai começar, como prometido, nos nossos debates a gente não falaria só de futebol, e hoje a gente vai falar de Fórmula 1. Grande Prêmio de Portugal, terceiro GP da temporada, que já dava indícios disso e começa a mostrar que realmente deve haver uma disputa entre Hamilton e Verstappen no GP desse final de semana. O Bottas até largou na frente, muitos dizem que o Bottas é leão em treino e gatinho em corrida, e acabou sendo isso mesmo. O Bottas largou em primeiro, mas acabou terminando em terceiro. O Hamilton venceu mais uma, segunda da temporada, lidera o campeonato. E o Verstappen ficou em segundo mais uma vez. Eles têm feito essa dobradinha nos três grandes prêmios até aqui. Luiz, o que você viu do GP de Portugal? Bom, primeiro eu queria aqui elogiar o Autódromo lá de Portugal, lá de Portimão. É um dos mais modernos da Europa, né? É uma pista bem rápida e, como de costume, a gente viu o Hamilton fazer ultrapassagens, ultrapassou o Verstappen, ficou com a liderança da corrida e a líder geral, que a diferença era de 1 ponto antes da corrida, do inglês do Hamilton para o holandês Verstappen, se tornou 8 pontos no fim da prova. Foi uma corrida muito interessante. Agora a gente tem que aguardar, o campeonato tá bem disputado ali na liderança. O trio ali que lidera o campeonato é o Hamilton, Verstappen e o Lando Norris, da McLaren. Mas tá legal, essa Fórmula 1 tá bacana. O próximo prêmio já é domingo, né? Vamos ver que a Espanha nos aguarde. No próximo GP no domingo que vem, já dobradinho aí de GPs ali na Espanha, pertinho de Portugal. Jonatas, o que você viu do GP português? Como o Luiz tem falado aí, véio, só alguma coisa que eu percebi muito nessa corrida, nessa etapa de hoje, de ontem no caso, né? Foi decidido em vários momentos específicos. Por exemplo, teve momentos que poderia ter sido decidido pro Verstappen, só que ele acabou, como a gente costuma dizer no mundo aí do esporte, se emocionando um pouco e acabou ultrapassando alguns limites. E ele perdeu alguns pontinhos ali e acabou caindo um pouco, né? Só que o Hamilton é cascudo, como a gente costuma dizer. Ele entende bem ele já conhecia muito mesmo essa etapa, o GP de Portugal. Então ele bem se concentrou nos momentos certos, no momento específico. Teve alguns momentos também que ele deu uma titubeada nas suas decisões na hora de dar um sprint, né? Mas ele se concentrou o máximo possível aí e acabou novamente a segunda vez aí, né, no campeonato, saindo como vencedor no pódio. A gente sabe o quanto que a Fórmula 1, as equipes e a qualidade do carro faz muita diferença, mas os resultados desses primeiros GPs mostram que a qualidade do piloto, no final das contas, é o que decide. O Hamilton e o Verstappen têm monopolizado essa disputa pelos primeiros lugares, mas a gente tem o Lando Norris, que o Luiz falou, que está em terceiro, com uma McLaren que nem é cotada como as três principais. Se a gente for colocar depois da Mercedes e da RBR, a Ferrari é quem deveria ficar com esse terceiro posto, e não é o que tem acontecido nesse momento. O Sérgio Pérez fez uma boa corrida, terminou em quarto, foi a melhor dele até aqui. O Norris ficou em quinto nesse GP. Charles Leclerc foi o melhor carro da Ferrari em sexto lugar. O Alpine, a ex-Renault, foi muito bem, né, nessa pista. O Ocon terminou em sétimo e o Alonso em oitavo. O Ricciardo com a McLaren, enquanto a McLaren fez uma corrida de recuperação muito boa. Acabou perdendo um pouco de fôlego no final e terminou em nono. Muito boa. Oi?
Foi, né? É. Pô, muito boa a E coisa. Pagou em 16º, né? isso. E terminou em nono, pontuou. E fechando a pontuação, o Gasly, que é um piloto muito talentoso da AlphaTauri. O Raikkonen não completou a prova, né? Acabou tendo um probleminha ali na primeira volta com seu companheiro de equipe, o Giovinazzi, e foi o único abandono da Esse prova de russo hoje. dá trabalho, esse russo dá trabalho. E o senhor Mazepin foi punido, o que não muda nada, porque ele sempre tá em último. Toda vez. Ele é muito ruim, a verdade. Ele é muito ruim. E Ele ele ainda a atrapalha. gente vê piloto, dá pra ver piloto em categoria menor, do esporte, bem melhor que ele. É o dinheiro russo que entra ali na Haas. A Haas já é o pior carro, mas ele se supera. O Mick Schumacher, o filho do Michael, terminou hoje em 17º na frente da Williams do Latifi. Tem muito mais Combinação talento do que o perfeita. Mazepin. Chega a ser O pior carro vergonhoso. e o pior piloto. Não, é vergonhoso. Ah, Ele cria toda a corrida, umas escorregadas em alguns pontos da pista que só ele dá, é bem ruim. No campeonato, o Hamilton lidera com 69 pontos, o Verstappen vem em segundo com 61, o Norris em terceiro com 37, o top 10 é completo por Bottas em quarto, Leclerc em quinto, Pérez em sexto, Ricciardo em sétimo, em oitavo o Sainz, em nono o Ocon e em décimo o Pierre Gasly. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre o GP de Portugal? queria falar do Hamilton. Ele alcançou um posto ali que, cara, se a gente for falar de 3 pilotos hoje, a gente vai falar de Ayrton Senna, Schumacher e Lewis Hamilton. Ele é fera mesmo, ele é um grande piloto. Ele já tá no hall dos grandes, assim, é indiscutível. É bom a gente ver Lewis Hamilton. Foi a 97ª vitória da carreira dele. Sim. É isso, acho que de Fórmula 1 é isso, né? O próximo GP da Espanha, domingo que vem, segunda-feira que vem, a gente fala mais sobre Fórmula 1. Teve, agora indo para o futebol, teve gente batendo campeão nas grandes ligas europeias. A primeira liga europeia tem um campeão, que é a Liga Italiana, e é a Inter de Milão, campeã 11 anos depois do último título, e acabando com a hegemonia de 9 anos da Juventus, campeão com 4 rodadas de antecedência. Em determinado momento do campeonato, o Milan competiu ali com a Inter, mas depois não conseguiu se sustentar. Hoje ainda luta para ver se vai para a Champions League, Milan, e a Inter conquistou o Scudetto. Jonatas. Bom, muitos podem dizer que no início o Milan pintava como um favorito pelo que vinha fazendo no início do campeonato. Só que, como um campeonato de pontos corridos, a gente entende como que é a longevidade do trabalho, o entrosamento da equipe, a Inter se tornou favorita por causa disso. Quando ela encaixou o Conte, ele tem um esquema tão bom. Quando ele comandava a equipe do Chelsea, lá que foi campeã lá na Inglaterra, na Premier League, ele também usava esse mesmo esquema, com 3 zagueiros, 2 alas, um time um pouco mais recuado, entregando a bola para o adversário e sendo eficiente na frente. Foi o que aconteceu nesse campeonato aí. A Inter sempre vinha batendo na trave ali de participar na Champions ou não, porque caiu um pouco de produção, né, nos últimos anos. Só que depois de uma reestruturação do elenco, mudou o padrão de jogo aí com o Conte, os investimentos pontuais. Por exemplo, o Eriksen, que estava esquecido lá no Tottenham, ele entrou nos últimos 2 jogos, marcou 2 gols importantes, porque a Inter empatou 0-0 no primeiro tempo nos 2 jogos. No segundo tempo, ele entrou e decidiu. Fez os gols aí e ajudou bastante. Só que tem alguns casos que são bem específicos aí que o individual dispensa comentários, né? O Lukaku, não tem como dizer que ele tá entre os três melhores centroavantes hoje do mundo, jogando em questão de gol, de apresentação de futebol jogado, e vem fazendo um trabalho excelente. Junto com a dupla de ataque é indispensável, né? O Lautaro Martinez também fez um campeonato excelentíssimo. Luiz? Como o Jonathan se destacou, no conjunto da Inter de Milão é muito forte. O Conte tem o time na mão, sabe escalar e o time sabe jogar. Merecido o título, dupla de ataque muito boa do Lautaro e Lukaku. E quebrou o jejum, venceu depois de muito tempo, e se tornou o segundo time com mais títulos, né? Com mais nacionais. Só perde para a Juventus, disparado o primeiro, e passou o rival, o Milan.
Então, uma grande conquista da Inter, quebrou essa hegemonia aí da Juventus. Temos um campeonato, né? Agora o campeonato italiano segue disputado, segue vivo, volta a ser disputado. E um time muito interessante esse da Inter de Milão. Gostei muito da campanha deles. A gente fica na expectativa de que nos próximos anos o Campeonato Italiano volte a ter uma disputa que não teve nos últimos anos, com a Juventus sobrando. E quando a gente, realmente, o Jonatas falou que no começo do campeonato o Milan despontou como favorito ao título, porque largou bem, mas depois acabou perdendo. O campeonato começar, quando a gente olhava os elencos, a gente falasse alguém que poderia tirar essa hegemonia da Juventus, era a Inter de Milão. Tem, como o Jonatas falou, tem peças muito importantes. A dupla de ataque é muito boa, mas tem Vidal, tem um bom goleiro, o Handanovic, que vem há alguns anos pegando bem na Inter. A Inter que acabou começando a temporada com uma frustração, que foi a queda na fase de grupos da Champions, mas depois focou só no italiano e aí conseguiu abrir distância. A Juventus havia começado muito mal o campeonato e a Inter bateu campeã. Mais alguma coisa a acrescentar? A Inter foi campeã porque venceu o Crotone no sábado por 2-0 e hoje, ou melhor, nesse domingo, a Atalanta empatou com o Sassuolo, com o bom time do Sassuolo, e perdeu o pênalti, inclusive, a Atalanta, e por isso a Inter foi campeã com 4 rodadas de antecedência. Algo mais? Eu queria destacar, eu falei aí que a Inter gosta, o padrão de jogo do Conte é de entregar a bola para o adversário, tanto que é. Só que quando chega na frente, chega com eficiência. A maioria dos jogos ali, o máximo de posse de bola foi quando o time saiu perdendo e teve que virar, então teve que manter a bola nos seus pés. Só que a maioria dos jogos ele sempre equilibrou a posse de bola com eficiência lá no ataque. Tanto que essa eficiência rendeu para eles o segundo melhor ataque. O segundo melhor ataque da competição, é a maior defesa, como já é de costume do Conte montar sempre defesas bem postadas, né? É o melhor mandante da competição, então sempre mostrou a sua força dentro de casa, o segundo melhor visitante, então não tem o que questionar sobre o padrão que foi se construindo durante o campeonato aí e a invencibilidade que eles criaram aí nos últimos jogos, que já passam de 10 jogos sem perder, então é merecido esse título aí da Inter. E vocês acreditam que a Inter pode brigar a nível europeu nas próximas temporadas por título de Champions, enfim? Se o trabalho tiver continuidade, se manter o grupo, trazer jogadores para agregar e tudo mais, acredito que sim. A gente vê hoje o Chelsea, outros times com um elenco bom, com um grupo forte disputando. Camisa tem, né? Camisa tem, alguns jogadores bons, um padrão de jogo que o Conte sempre monta bem. Agora precisa mostrar que o seu valor, porque já tem um longo caminho aí a ser percorrido, né? Mas eu acho que tem condições, assim, não tá entre os 5 melhores aí favoritos hoje na Europa para, por exemplo, brigar pela Champions na final. Mas, por exemplo, ele pode brigar aí, mostrando que esse trabalho que vem sendo feito aí, que pode ser que chegue, sim. A gente tem visto cada vez mais o Tottenham, Leipzig, a Atalanta, o próprio Chelsea esse ano, times que não eram grandes apostas lá no início, chegando com trabalhos muito bem feitos. O campeonato italiano continua, tem uma disputa muito acirrada pelas outras vagas em ligas europeias. Milan, Napoli, Atalanta, Juve, Roma e Lazio brigam mais diretamente para essas vagas. Vamos ver quem vai participar das competições europeias, seja Champions, Liga Europa e a nova competição que é a Liga da Conferência Europeia. É isso, o campeonato italiano é isso. A gente poderia ter tido outro campeão. Teve o Ajax, campeão holandês, mas nas grandes ligas a gente poderia ter tido outro campeão nesse final de semana. Mas o City ganhou no sábado, porém não teve o jogo do Manchester United. O City tinha que gorar o United aí e por conta de protestos da torcida dos Red Devils contra os americanos donos dos times. Acho que também potencializado por conta da criação da Superliga, enfim, invadiram o Trafford e o jogo acabou não acontecendo. Mais alguma coisa sobre o futebol europeu? Alguém? Acho que só adiaram o inevitável, né? Porque o City vem mostrando aí que veio para ser campeão da Premier League, brigando pela Champions e vai continuar fazendo um bom trabalho aí. Só aguardar o próximo final de semana.
A gente deve voltar aqui para falar de título de City, de título de Bayern de Munique. Agora o francês e o espanhol talvez se alongue até a última rodada para saber quem serão os campeões. Tá legal, o Campeonato Espanhol tá legal. Tá bem legal mesmo. São 4 times diretamente na briga, né? E lá na França também. Lá na França também tem 3 times. O Lille tá se sustentando ainda na liderança. Vamos ver se consegue acabar com a hegemonia, outra hegemonia em jogo, né? Parece que só a do Bayern que deve ficar aí por um tempo ainda. Enfim, vamos agora falar de Copa do Nordeste, porque no sábado o Ceará, num jogo bastante truncado, com expulsões de lado a lado, sem muito futebol, mas nos acréscimos com o gol de Jael, de falta, em desvio da barreira, o Ceará venceu o Bahia na partida de ida lá em Salvador e tem aí uma boa vantagem para se tornar bicampeão da Copa do Nordeste. Jonatas, o que você viu lá do torneio regional? A gente tem que... pelo que eu vi, levou a melhor aquele que teve a longevidade do trabalho. O Guto Ferreira vem fazendo um trabalho excepcional desde que ele assumiu o comando do Ceará. Ele tem um time limitado com alguns jogadores, só que tem alguns pontuais individuais ali que fazem a diferença nesse time aí, velho. Porque eles jogaram muito bem na Sul-Americana, vem jogando bem, tanto que na Copa do Nordeste, até essa final, o Ceará estava invicto, continua invicto, né? Porque ele teve a segunda melhor campanha na fase de grupo. Até a final ele disputou 10 jogos na Copa do Nordeste, 4 empates e 6 vitórias. Isso daí é bem impressionante para um clube aí como um campeonato tão disputado que é a Copa do Nordeste. Só que, como o João comentou aí, o jogo foi bastante truncado aí, teve muita falta, muito faltoso. Alguns até entrada temerária aí que acabou ocorrendo 2 expulsões. As 2 no primeiro tempo, deixou o jogo um pouco aberto, só que as 2 aí foram entradas muito temerárias, do Luiz Otávio pelo Bahia principalmente. Ele ergueu a perna aí, quase no joelho do jogador do Ceará aí, quase levou pro hospital o jogador, só que graças a Deus não aconteceu nada com o jogador do Ceará, mas daí precisa ser pensado. O Charles também não deixou passar em branco e também foi expulso também no primeiro tempo. Os 2 punidos aí, o jogo acabou ficando mais aberto ainda, né? Com 10 para cada lado. O segundo tempo, eles tiveram mais campo para desenvolver a partida. Não teve muitas oportunidades, né? O jogo continuou muito truncado, como essa Copa do Nordeste é um campeonato muito disputado. Só que o Ceará no finalzinho aí, com um pouco de sorte também, né? Como a gente costuma dizer, o Jael, o Cruel, como costumam dizer aí, saiu vencedor no primeiro jogo de ida aí na Bahia. Lei do ex, o Jael foi revelado pelo Bahia lá, né? Foi importante lá, com 19 anos, acredito eu, e ele fez gol que evitou rebaixamento do Bahia para a Série C na época. O Jael foi revelado lá, por lá, rodou bastante, agora chega com um bom gabarito no Ceará. Luiz? A gente viu o jogo muito disputado. Com discussões, teve gol, que bom, né? No final, sem gol é muito chato. E só para dizer aqui, o Bahia e o Ceará são as 2 melhores equipes do Nordeste hoje. A gente viu o Ceará com uma disputa lá no estado com Fortaleza e tudo mais, só que na minha opinião está um pouco acima, e o Bahia não tem disputa lá na Bahia. O Vitória hoje perdeu esse final de semana perdeu pro Jacuipense, tudo. Mas assim, são times que têm calendário, o calendário deles é bem apertado, são muitos jogos. O Bahia já vai jogar terça-feira pela Sul-Americana, né? Lá em casa. O Ceará também joga Sul-Americana. Joga contra o Bolívar. Enfim, são 2 equipes muito boas, tem que tomar cuidado, tem que preservar os jogadores. Igual eu falei, tem calendário, o calendário brasileiro aí, eles disputam Copa do Nordeste, Campeonato Estadual, Copa do Brasil, a Sul-Americana e tem o Campeonato Brasileiro pela frente. Mas até aqui vem mostrando bom futebol e eu só espero um jogo um pouco mais aberto e com mais gols, né, na volta, no sábado. Eu acredito que será, né? O Bahia vai ter que sair para fazer o resultado. O Ceará tem, como você disse, acredito que são hoje as 2 melhores equipes nordestinas mesmo, com alguma tranquilidade. Talvez o Fortaleza seja a terceira força. Mas
continuando falando sobre o restante de temporada, como que vocês veem Ceará e Bahia aí para Brasileirão? O que vocês acham que eles vão disputar? O que tem que melhorar? E sobre a Sul-Americana também, se eles têm possibilidade de passar de fase, começaram bem. Como vocês veem o decorrer da temporada de Bahia e Ceará? Eu particularmente enxergo o Ceará um pouco mais preparado do que o Bahia. O Bahia tem alguns jogadores um pouco mais, talvez um pouco mais técnicos do que o Ceará. No Ceará a gente tem um individualismo que é o Vina, que tem mostrando um bom futebol desde o Campeonato Brasileiro de 2019, 2020, e vem continuando jogando um bom futebol em 2021 pelo Ceará. O Gilberto pelo Bahia é o artilheiro da Copa do Nordeste, tem o Rodriguinho, tem o Rossi, tem bons jogadores. Só que o Ceará eu acho que tem mais chances de ir além e pensar mais alto, porque o Ceará tem um padrão de jogo, como eu falei, o Guto monta esse time muito bem, ele adaptou um esquema tático que na verdade até se vocês perceberam durante o jogo aí, o Viseu, que seria o 9, ele joga aberto, o Vina faz essa função de falso 9, ele arma o jogo, ele flutua ali. É um Ceará bem montado ali, tem chance de chegar, pode disputar ali uma vaga na Sul-Americana, até ameaçar uma vaga na pré-Libertadores ali, não sei se entre os 4 direto da Libertadores ele consegue chegar. Só que na Sul-Americana ele tem boas chances aí, utilizando o fator casa. Normalmente lá no Ceará eles impõem muito ritmo de jogo, vão para cima do adversário e pode ir longe, sim, o Ceará. Eu acho que hoje está mais preparado do que o Bahia para essa temporada. Luiz? Eu concordo com o que o Jonatas disse. O Ceará hoje eu acho mais preparado. São dois times muito fortes e a gente tem que dar mais. Eles, lógico, de extrema importância a Copa do Nordeste para os times nordestinos, principalmente para Ceará e Bahia, que estão na final. Acredito eu que o Campeonato Brasileiro é muito difícil eles calmam uma vaga direta na Libertadores. A gente tinha que ver como vai ser o decorrer da temporada, porque pode virar G8, enfim, né? Se o Brasileiro ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil, se o time ficar lá em cima também. Mas eu acredito que o Ceará sim vai brigar, e o Bahia também vai brigar por vaga em competições internacionais. No Campeonato Brasileiro são muitas vagas para a Libertadores e para a Sul-Americana. E eu acho que a temporada dos dois times vai ser positiva. Só não pode fazer muita cagada, né? Não pode ficar trocando muitas coisas, que eu acredito que, como tá, acho que a tendência é ir bem nas competições. É isso. Sábado que vem tem o jogo de volta e a gente provavelmente vem aqui falar sobre o campeão da Copa do Nordeste daqui 2 episódios. Encerrando o final de semana, no domingo, no finalzinho deste domingo, Corinthians e São Paulo fizeram um clássico movimentado em termos de acontecimento, teve discussão, teve muitos gols, mas um pouco truncado em termos de sistema de jogo. O São Paulo segue o tabu de não vencer na Arena Corinthians. O Corinthians fez um jogo muito correto contra o Tricolor, que vinha mais embalado, e as equipes acabaram empatando em 2-2. O Corinthians vencia até o último lance, quando o João Vitor cometeu um pênalti no Pablo e o Luciano fez o gol do empate. Jonatas, o que você viu do Majestoso? Eu vi esse jogo aí como um jogo de novas experiências, né? O Campeonato Paulista a gente sempre pensa que é de lançar jogadores, testar novas posições e preservar os atletas para as competições nacionais, porque normalmente os clubes brasileiros aí priorizam essas competições. E nesse caso aí foi um desses casos, porque os dois times foram bem mexidos aí. Tanto que o Mancini testou essa nova escalação aí, de 3 zagueiros. É uma experiência nova pro Corinthians. Normalmente era 2 zagueiros, 2 lateral que sobe somente do lado direito com o Fagner. Só que hoje aí o João Vitor, olhe nesse jogador, viu? João Vitor, muito bom jogador. Ele pode fazer várias funções. Ele joga como ala, joga como lateral, como zagueiro também. Se deixar ele como um terceiro zagueiro também, ele consegue efetuar bem a função dele. E esse jogo muito truncado aí pelo São Paulo, o Miranda dispensa comentário, né? A experiência que ele tem dentro de campo, como ele organiza lá de trás mesmo a equipe, como tem que cadenciar a hora de sprintar, a hora de subir a marcação, na hora de recuar, a maneira como tem que se organizar aí o time. O jogo foi, como o João falou, foi um jogo muito faltoso, foi muito movimentado em questão de gol, né? Só que ambos os times aí estavam com a cabeça lá no Sul-Americano, claro que era clássico, né? Só que
é um jogo aí que a gente podia esperava um pouco mais, por ser um clássico, né? Entre os clássicos que já aconteceram nesse ano, eu acho que foi o jogo mais movimentado, assim, e de equilíbrio em questão de tática, de acontecimentos bons durante o jogo. Foi bem equilibrado nessa questão. Eu concordo que realmente o Corinthians usou muito bem o clássico para testar uma nova formação e acredito que passou no teste. Talvez o Mancini venha a repetir essa formação em jogos futuros. O pensamento, um foco claro é na Sul-Americana, até porque o Palmeiras e o Santos estão com um pouco de dificuldade de classificar no Paulista, apesar de também estarem usando equipes alternativas, mas não é o caso do Corinthians e do São Paulo, já estão classificados e o São Paulo tinha a questão do tabu. A nível de temporada, o jogo não era tão relevante assim para as pretensões de na temporada, porque o Corinthians está pensando na Sul-Americana e o São Paulo na Libertadores no confronto contra o Racing. Mas, Luiz, o que você viu aí do Clássico? Qual foi suas percepções sobre o que São Paulo e Corinthians mostraram no majestoso deste domingo? Olha, João, eu gostei muito do jogo. Eu achei um clássico muito disputado, movimentado, igual o Jonatas falou. Dos clássicos que teve no Campeonato Paulista, esse foi o mais movimentado. Eu acho que de longe foi o mais movimentado. Dessa vez o Wagner Mancini não cometeu o mesmo erro que no jogo passado. O Luan fez uma partida excelente, um passe decisivo e o golaço, né? Foi uma pintura, o gol mais bonito aí do início de temporada do futebol nacional. Cara, dessa vez o Wagner Mancini acertou, fez as mudanças bem, acho que mexeu bem, escalou o time muito bem também. O Corinthians teve postura, assim como o São Paulo, os dois times levando o jogo a sério, teve até algumas confusões ali. O árbitro também conduziu o jogo da melhor forma possível. Agora, o São Paulo, nas mudanças que o Crespo fez, os titulares, que são os jogadores que são considerados titulares, entraram mal no jogo. O Benítez entrou mal, tanto é que o Miranda cabeceia a bola volta, o Benítez tem que sair jogando, ele não perde a bola e não consegue dar um passe. Mas, assim, eu achei um jogo muito, muito bom, bem disputado, reservou emoção até o final, né? Como você falou, o Luciano converteu a cobrança, empatou o jogo. O tabu continua, mas hoje deu para animar a torcida. A torcida do São Paulo, acho que pela sequência de vitórias que vinha, vinha tendo, dorme aliviada, não dorme triste, dorme aliviada pelo gol do Luciano. E a torcida do Corinthians acho que dá para acreditar no time. Se vier jogando, continuar jogando dessa forma, acreditou que não passa na Sul-Americana, mas tem todo um campeonato, tem toda uma temporada aí pela frente, tem Campeonato Brasileiro, enfim. Os dois times classificados e são os favoritos para levantar a taça do Campeonato Paulista. É bem possível que a gente reveja esse confronto nas fases posteriores do Paulista, que em breve vai começar a ser um mata-mata. Mas é isso, eu acho que como o Luiz disse, as torcidas, claro que todo mundo quer vencer um clássico por diferentes motivos, mas as torcidas saem satisfeitas. O São Paulo vem mostrando um bom futebol, hoje um pouco abaixo, mas acho que tem a questão do time reserva, os titulares não entraram bem, como o Luiz falou, mas assim, tem muito mérito do Corinthians também, que o Wagner Mancini colocou uma formação que funcionou, e o Corinthians é isso, acho que é a perspectiva de ver algo melhor, de ver coisas melhores. Quanto às atuações individuais dos jogadores, eu gostei muito do Miranda, é o segundo jogo muito bom que o Miranda faz, já foi muito bem contra o Rentistas, já se colocou ali como titular. Nos últimos jogos o Crespo tem alterado bastante a zaga, porque o Léo foi expulso no primeiro jogo da Libertadores, aí o Miranda jogou contra o Rentistas, mas vamos ver contra o Racing, quando tiver os 4 à disposição, como é que ele vai formar essa zaga. Acredito que vai ser a zaga de hoje. Ou com o Bruno no lugar do Arboleda, não sei, mas eu acho que o Léo e o Miranda vão continuar nesse time. Enfim, e o Corinthians, o Jonatas falou do João Vitor, ele é muito interessante, o Raul também. O Corinthians tem 2 zagueiros bem promissores aí. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Eu quero, Pode falar, Luiz. eu quero falar da falta que fazem Reinaldo e Daniel Alves nas laterais de São Paulo. O Daniel Alves voltou a jogar na lateral direita, deu assistências importantes, passes importantes, decisivos. E o Reinaldo também, né? O Reinaldo tem um bom chute, tem
não é uma vontade maior que o menino Wellington, mas eles fazem muita falta os dois. Acho que se tivessem, o São Paulo poderia produzir mais, é um time que joga bastante pela beirada do campo. Mas é isso, foi um bom jogo. Mérito do Corinthians, mérito do São Paulo, fizeram um bom passo. Pode falar, Jonas. Do lado do Corinthians, a produção, a gente teve uma experiência nova aí, né? Com os 3 zagueiros, como a gente já falou. Só que como os pontos positivos, a gente tem que enxergar também os pontos negativos, né? Que são alguns pontos individuais ali, que são as deficiências que o Corinthians tem. O Mancini aí com o tempo ele vai ter que se acertar, porque com o esquema de 3 zagueiros e alas, a defesa não pode ficar exposta e a saída de bola tem que ser boa, né? Porque senão vai ficar entregando a bola toda hora. E a gente viu durante o jogo aí que várias vezes tentou atravessar pro meio campo ali e o São Paulo roubava a bola e perdeu muitas chances aí, poderia ter feito alguns gols. Mas, por exemplo, ali, o Ramiro, na saída de bola, impossível. O Ramiro não pode jogar ali naquele lugar. Ele não pode jogar naquele lugar ali. Porque o Otero também aberto, ali o Mancini vai ter um problema. O Vital tem voltando de lesão ali, a gente vai ver com um pouco mais de calma aí, o Mancini quando vai voltar a utilizar. O Cantillo estava suspenso, só que voltando, talvez a gente tenha um time um pouco mais com posse de bola, com um toque de bola mais açucarado ali, que a gente mais vistoso, né? Porque a gente viu muito estourão ali também durante o jogo, em alguns momentos. Muito bom, Gabriel e Ramiro ali junto, não funcionou tão bem. Só que o jogo foi dentro das proporções que a gente esperava. Os dois times focados nas competições internacionais aí. Vamos ver pro decorrer da temporada aí, né, nessa próxima semana. Completando o que vocês disseram, que o Luiz falou do São Paulo, realmente foram os únicos titulares que não jogaram em momento nenhum do jogo, né? O Daniel, que não estava nem no banco, e o Reinaldo, que não entrou. E realmente, eu acredito que os times adversários, quando o São Paulo consegue ter essa amplitude pelas laterais, se preocupam. As principais armações do São Paulo saem através desses dois jogadores, são os líderes de passes da equipe nos últimos meses, enfim, nos últimos jogos. E acaba dando até mais liberdade para o meio acaba ficando um pouco mais espaçado, aí seja o Benítez ou o Igor Gomes, enfim, consegue jogar com um pouco mais de naturalidade. Hoje não aconteceu isso. O Igor Vinícius e o Wellington, acho que principalmente o Wellington, o Igor ainda foi mais participativo. O Wellington não conseguiu dar profundidade lá na esquerda, enfim. E o São Paulo não conseguiu atacar com tanta naturalidade pelas beiradas. O Corinthians, realmente no começo do jogo, o Corinthians estava com muita dificuldade. São Paulo conseguiu marcar a saída de bola do Corinthians e para você jogar com 3 zagueiros precisam saber sair jogando. Depois já achei que o João se soltou mais. Conseguiu conduzir mais essa bola, principalmente lá pelo lado direito, fazendo uma dobradinha boa com o Fagner. Mas são coisas que o esquema de 3 zagueiros é bem diferente e tem que ser corrigidas. Sobre clássico paulista é isso? Algo mais? É isso. Vamos passar agora por alguns resultados de outros campeonatos estaduais importantes, porque teve semifinal no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. Vou passar aqui pelos resultados e o que vocês quiserem acrescentar no final dos resultados estaduais, vocês fiquem à vontade. O Flamengo venceu no Carioca, o Flamengo venceu Volta Redonda por 3-0 fora de casa, encaminhou a vaga para a final, como era de esperar. Na outra semifinal, no domingo, o Fluminense pegou o bom time da Portuguesa do Rio, um time muito interessante da Portuguesa do Rio, e acabou empatando 1-1 fora de casa também, decide no Maracanã no próximo final de semana. Em Minas, o América no final perdia e virou, conseguiu 2 gols muito próximos e virou para cima do Cruzeiro. O gol do Cruzeiro foi do Rafael Sobis, e aí depois o América fez 2-1 e larga na frente no Mineiro, e o Atlético Mineiro no dia anterior, no sábado, venceu a Tombense por 3-0. E no Rio Grande do Sul, o Grêmio do Thiago Nunes vai chegando e implementando um pouco o seu trabalho, aos poucos, o seu trabalho no Grêmio. Venceu por 2-1 o Caxias. E o Inter, talvez a grande surpresa, se a gente for pensar que não é surpresa o América vencer o Cruzeiro, porque hoje o América é um time de Série A e o Cruzeiro não, apesar da diferença de grandeza das camisas. A grande surpresa foi a vitória do Juventude, que também é um time de Série A, mas venceu o Internacional na ida 1-0. O Miguel Ramírez também no começo de trabalho, também implementando a ideia aos poucos. O Juventude sai na frente no Gaúcho. Luiz, quer falar alguma coisa sobre os estaduais? Não, João, não. Jonatas? Eu queria destacar 2 jogadores, um no Flamengo e um no Grêmio.
Diego Souza pelo Grêmio e Pedro pelo Flamengo. Diego Souza decidiu pelo Grêmio, 2 gols. Isso daí é indiscutível. Ele se reencontrou o futebol dele no final da sua carreira, porque ano passado aí ele fez mais de 30, quase 30 gols, basicamente, e esse ano continua no mesmo ritmo. O Pedro aí, o Flamengo, a gente tem que aceitar que o Flamengo tem um elenco recheado no ataque. Porque o Gabriel, famoso Gabigol, ele sai, entra o Pedro vai lá e faz um hat-trick. Isso daí é uma coisa que é indispensável. O Pedro, no final de semana passada, ele fez uma pintura e no sábado ele fez mais 3 gols. É de se encher os olhos aí, um atacante tão novo no Brasil, fazendo esse tipo de gol, esse tipo de maneira. A gente chega a comparar com alguns atletas novos aí da Europa, só que o Pedro, ele tem um grande futuro, tem que ficar de olho aí, porque ele pode ser um dos grandes centroavantes do mundo aí na frente. O Flamengo realmente está em outro patamar, como diria o Bruno Henrique. E quanto ao Grêmio, o Diego Souza terminou 2020 muito bem, foi o artilheiro do Brasil, se tratando assim das grandes equipes, dos times de Série A. E esse ano ele tem mais gols do que jogos. É realmente um início de ano espetacular, mesmo que o Grêmio tenha caído na Libertadores, enfim. Mas o Diego começa muito bem, o Thiago Nunes aos poucos vai apresentando seu trabalho. Numa dessa ganha um Douglas Costas aí de presente, e o Grêmio tem tudo para fazer um ano muito interessante. É isso, sobre estaduais é isso. Antes da gente sair do assunto futebol, vou passar por vários resultados aqui, começando por futebol também, e aí no final, se vocês quiserem acrescentar algo, fiquem à vontade também. Falando de regional aqui, de futebol regional no caso, da região de Araçatuba, o Bandeirante e o Penapolense não estão nada bem na 3. O Beck, que vinha de 3 jogos sem perder, vinha de uma vitória antes da pausa, por causa da pandemia. E depois acabou tendo 2 empates em 0-0, perdeu. No sábado acabou perdendo para o Votuporanguense por 2-0. E desde que voltou o Paulista nos últimos 3 jogos, o Bandeirante não venceu e não marcou gol. E o Penapolense continua sem vencer, com o novo comandante, empatou com o Comercial na estreia do novo treinador, e agora empatou com o Nacional em casa, 2 empates seguidos, 1-1, mas o Cap tem apenas 3 pontos, é o lanterna da A3, e o Beck é o primeiro fora da zona, com 5 pontos, entre Penapolense e Bandeirantes está ali o Capivariano com 4 pontos, inclusive foi a vitória do Bandeirante foi contra o Capivariano, jogando em Birigui. Lembrando que o Bandeirante, nos jogos em casa, agora no retorno, não está jogando em Birigui, porque os jogos têm que ser realizados à noite no estado de São Paulo, e o estádio Pedro Marinho Berbel está sem luz. A gente espera aí que Penapolense e Bandeirante ao menos não sejam rebaixados, mesmo que não venha uma classificação entre os 8, ainda tem bastante rodada pela frente, mas pelo menos não sejam rebaixados, porque cair para a 4ª divisão estadual é um baque complicado. O Bandeirante acabou de subir de volta, e depois é difícil voltar de novo, é um processo longo, porque tem que mudar todo o elenco, porque o campeonato sub-23, enfim. Enquanto isso, falando de outras equipes da região, o Real Madruga continua se preparando para jogar o Campeonato Paulista de futsal, e o Vôlei Futuro encerrou a temporada do voleibol e está em processo de planejamento para a temporada 2021-2022. Falando de basquete, a NBA teve alguns jogos importantes desse final de semana. Na sexta, o Philadelphia Sixers venceu por 126-104 o Atlanta Hawks pela Conferência Leste. O Brooklyn Nets perdeu em casa de 128-109, acabou sendo surpreendido pelo Portland Trail Blazers. O Suns venceu por 121-100 o Utah Jazz pela Conferência Oeste, bateu o líder. O Los Angeles Lakers também foi surpreendido pelo Sacramento Kings em casa e foi derrotado por 110-106. No sábado teve a vitória do Denver Nuggets por 110-104 pela Conferência Oeste contra o Los Angeles Clippers. E neste domingo destaca-se a vitória do Milwaukee Bucks por 117-114 em um bom jogo contra o Brooklyn Nets, segunda derrota seguida do Brooklyn Nets. A nível brasileiro, o NBB, o Flamengo confirmou seu favoritismo, fechou a série em 2-0 e está nas semifinais, e enfrentará o Paulistano, que precisou de jogo 3, mas também confirmou o favoritismo e venceu o Bauru por 2-1. Do outro lado da chave, o São Paulo também confirmou o favoritismo, batendo o Corinthians e fechou a série em 2-0. E o outro classificado ainda não está definido, porque Minas e Franca vão para o jogo 3. O Minas ganhou a primeira partida, o Franca venceu a segunda, e vão definir o adversário do São Paulo no jogo 3 da NBB. No vôlei,
decisão dos campeonatos mais importantes do mundo por clubes, o Kozli da Polônia, na Champions masculina, surpreendeu o Trentino da Itália, o Trentino do brasileiro Lucarelli, e venceu por 3-1. O Kozli não tem grandes estrelas, já foi surpreendente chegar na final e sagrou-se campeão da Liga dos Campeões masculina. E no feminino, venceu o Conegliano da Itália, o time de Paola Egonu, a oposta de apenas 22 anos, se eu não me engano, uma das grandes estrelas do voleibol feminino mundial hoje. Ela decidiu no tie-break, fez 9 pontos e o Conegliano acabou vencendo o Vakfbank, o time turco da brasileira, da também brasileira Gabi. Infelizmente os brasileiros não tiveram tanto sucesso nas finais. No vôlei de praia, Agatha e Duda, que haviam vencido a segunda etapa do circuito mundial em Cancún, nessa terceira e última etapa em Cancún, acabaram não tendo a mesma sorte, mas ficaram com a prata. Na final, ficaram muito próximos de vencer por 2-0, acabaram tomando a virada no segundo set e acabaram perdendo no tie-break para as australianas Clancy e Artacho, e acabaram ficando com a prata, mas estão de parabéns a Agatha e a Duda, uma das grandes esperanças de medalha para o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. No masculino, nenhuma das duplas brasileiras medalharam. E no futsal, a Liga Nacional segue a todo vapor, foram 6 jogos nesse final de semana. O Blumenau venceu o Marreco por 3-2, o Joaçaba venceu o Moarama por 4-3 fora de casa, o Tubarão em casa bateu o Minas também por 3-2, o Magnus venceu o São José por 3-1, jogos todos muito equilibrados, o Carlos Barbosa e o Assoeva empataram por 3-3, e quem destoou do equilíbrio foi o Joinville, que atropelou o Marreco por 7-1. É isso. Jonatas, quer acrescentar algo? Não, só queria relembrar um pouquinho do assunto que passou aí sobre o vôlei masculino aí, a final da Liga dos Campeões. São 2 escolas muito boas, a polonesa e a italiana. E surpreendentemente a polonesa saiu vitoriosa aí, porque não tem, como você falou, não tem um elenco recheado de estrelas aí, só que chegou ali, da maneira deles ali, chegou chegando aí e conseguiu levar o caneco para casa aí, merecido aí da maneira que foi. Sim, Luiz, quer acrescentar algo? Não. Ok, gente, esse foi o terceiro episódio do nosso Espaço do Esporte. Jonatas, obrigado pela presença, seja sempre bem-vindo. Valeu, pessoal, obrigado, viu? Luiz Gustavo, foi um prazer. Prazer é todo meu. Valeu, João. Até a próxima, a gente tem encontro marcado toda a segunda e sexta-feira, aqui para falar de tudo que acontece nos dias que antecedem os nossos episódios inéditos aqui no Espaço do Esporte. Siga-nos no Instagram, @Espaço do Esporte Podcast, no Facebook, @Espaço do Esporte. Ouça-nos em todas as plataformas, a maioria das plataformas digitais, Deezer, Google Podcast, Spotify, enfim. E a gente também está no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Obrigado pela companhia de vocês, ouvintes. Fui.